Salve galera, aqui quem fala é o Dark, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos construir com uma mini base, no mínimo um quadrado, nem que seja assim, para nós conseguirmos armazenar mais recursos. E além disso, nós precisamos fazer essa base porque o Tatu quebrou aqui a proteção que nós tínhamos, que era a pedra, e também no futuro colocar alguns portões de dinossauro ali, que é aquela passagem de dinossauro bem pequenininha, para proteger um pouco mais. Talvez eu tenha que quebrar aqui essa plantação hoje, se a base pegar até aí, eu acho que não vai até aí, é uma base bem pequena, porém, como vocês podem ver ali, a pedra ficando um pouco mais estreita, então talvez eu não consiga construir muito ali para a direita, tá? Eu estava olhando alguns locais para me construir, eu até achei alguns locais interessantes, porém nós temos alguns pontos negativos que não compensa muito sair aqui de perto desse local, e eu mostro para vocês o porquê e até mesmo onde é os locais. Olha só, nós temos vários locais aqui seguindo essas nascentes que nós temos, que são os pequenos lagos que nós temos aqui, vários locais excelentes para morar. Porém, nós temos alguns problemas, que é a questão de criaturas e também recursos. Eu até achei algumas nascentes assim, ó, nascentes bem altas, que é bem interessante, porém a água não é possível coletar, porque se fosse, seria bem interessante construir aqui uma estufa, bem aqui, ó, puxando a água diretamente da nascente. Mas aqui é só decorativo, tá vendo? No gráfico alto, no gráfico baixo, não serve para pegar água, é apenas decorativo. Até abrindo aqui o inventário, você não consegue encher o cantinho, porque a água, como eu disse, não é existente. Mas enfim, eu achei muitos locais aqui nessa área, que é um local alto, plano, e que dá para fazer uma proteção bem básica e que vai ficar seguro. Como vocês podem ver aqui, ó, pedras retas, a parte superior raramente vai cair algum dino aqui, e só é fechar aqui a direita e a esquerda, tá tranquilo. Mas qual é o problema? Eu não tenho criopode. E sem criopode você não consegue locomover bem as criaturas para farmar ou então para trazer recursos. Nesse local, que é um local que eu achei bem interessante, nós não temos muito cacto para farmar, então nós não temos praticamente cacto, não tem petróleo, e além disso, como eu disse para vocês, para ficar locomovendo as criaturas para o farm aqui é bem complicado, nós não temos aí muita disponibilidade. Apesar que aqui nós temos madeira, metal, cristal, provavelmente nessas montanhas, obsidiana, sulfur. Mesmo assim, não vale a pena se mudar para cá, tá? É meio que perca de tempo, porque o tempo que eu vou levar para farmar ou para trazer alguma coisa para cá será inútil. Atualmente, como vocês viram, eu moro praticamente no meio do mapa, né? Lá no local inicial, né? Onde nós nascemos. Inclusive lá tem muitos spawners lá, bem interessante. Lá tem petróleo, metal. Não tem cristal, mas a montanha não fica muito longe. Então é um local um pouco mais tranquilo. Eu acho que eu não vou sair de lá por enquanto. Eu vou fazer uma mini base até eu conseguir fazer uma base maior em outro local. Aqui também é uma nascente que eu achei incrível. Eu nunca tinha vindo até aqui. Eu acabei vindo explorando. E também não tem água, tá? Isso aqui é apenas decorativo. Esses locais que eu disse para vocês são todos os locais aqui seguindo a linha da água. E apesar de nossa base lá ser um local bem pequeno, é melhor continuar lá. Tanto pela questão dos recursos, como também pela questão da segurança, que lá é um local mais tranquilo para você proteger e tudo mais. Eu explorei bastante essa área aqui, ó. As únicas áreas que eu cogitei até agora de morar são áreas perto da água. Eu acho que esse daqui será o primeiro airdrop vermelho que eu vou pegar, tá? Eu raramente vejo airdrop vermelho. Quando eu vejo, tá muito longe, não dá tempo de chegar. Nossa, duas rockets já feitas. Cela de Lumantria. Deu bom. Caramba, bem pertinho da base, ó. Pertinho não, né? Mais ou menos. Finalmente estamos aqui na nossa base, onde nós iremos construir a base por enquanto. Uma base relativamente pequena, tá? Apenas para guardar recursos mesmo. E o que eu vou fazer? Nós temos que aprender alguns materiais que eu não aprendi ainda, como restos de Adobe que eu não aprendi, e também Fabricator e algumas coisinhas novas para adicionar na base. Aqui, ó, eu acho que eu vou ter que quebrar tudo isso daqui, ó, mas por enquanto eu vou apenas craftar o que eu acho que vai precisar e depois eu quebro. Eu tenho que aprender tudo que me falta de Adobe que eu não aprendi, praticamente tudo, né? Aqui, ó, alçapão, para conseguir colocar a escada. Aqui não é o teto, aqui é a tampa do alçapão, né? Cerca.
Eu vou ter que aprender aqui muitas coisinhas, apesar que não gasta tanto ponto de grama, que eu preferiria não gastar. Eu acabei pegando algumas BPs de Adobe no airdrop, mas quando eu peguei, eu não me lembro se eu já tinha aprendido ou se não. Eu percebi que tem ali porta, parede de Adobe, ABP, mas no futuro eu consigo depois economizar um pouco. Fabriquei, tô aqui, aprendi nível 48. Tá faltando mais algumas coisinhas de Adobe, ó. O portão de dinossauro básico de Adobe eu já aprendi, o basicão. Tem que aprender aqui o teto, escada. Ah, também tem que aprender também a rampa, né? A rampa não, a escadaria de Adobe. Escadaria, se eu não me engano. Vai faltar o quê? Falta metal e parte de cimento. Inclusive, eu não aprendi a parte de cimento ainda, se eu não me engano. Eu tenho que começar a fazer parte de cimento. O maior problema aqui é que eu tenho pouquíssima quitina e eu prefiro não gastar queratina. Aqui, ó, nível 13, a parte de cimento. E vamos começar a fazer aqui um pouquinho, apenas para conseguir fazer o Fabricator. A parte de cimento é algo que você consegue ainda, de alguma forma, fabricar um pouco, tá? Mas o polímero normal, que eu utilizei a obsidiana, para fazer vai levar muito tempo e muita coisa. O ideal é polímero orgânico. E para formar polímero orgânico aqui, só tendo uma criatura domesticada, porque para farmar de maneira agressiva, né, matando criaturas e coletando, não vai acontecer. Então, eu vou farmar aqui um pouquinho, fazer mais algumas estruturas de Adobe e já volto com vocês para dar início à construção. Já se passou um tempinho aqui, farmei mais um pouco de metal, também consegui fazer um pouco mais de cimento. E bom, acabei de me lembrar que eu preciso aprender aqui a biblioteca para conseguir guardar BPs com mais eficiência e também uma bancada, que não é uma bancada, é uma mesa, né? O Fabricator já pode ser feito. Esse aqui é o portão gigante de Adobe, tá? E o portão básico de Adobe, como eu disse, que a passagem de dinossauro é feita aqui de maneira manual. Vou ter que fazer algumas depois, mas eu acho que eu vou ter que pegar um pouco mais de material, porque vai muita madeira e aqui perto da base eu já limpei praticamente tudo que tinha. Então vou ter que esperar spawnar novamente para pegar um pouco mais. Nós temos que fazer aqui a mesa para eu conseguir colocar alguns pilões, né, em cima dela. E a biblioteca, vamos ver como é que está escrito aqui. Aqui, estante de livros, tá? Inclusive, a fundação de cerca, que no caso é o trilho de cerca, está escrito quanto o nome aqui. Eu acabei de me esquecer qual é o nome. Que no caso, nós utilizamos para colocar pilares, para colocar paredes em locais que nós queremos. Ah, é baldrame, se eu não me engano o nome que está aqui, tá? Baldrame. Nós vamos dar início à construção. Eu quero colocar ela mais ou menos aqui, ó, tentando economizar o máximo de espaço possível. Aqui no fundo, talvez eu coloque a estufa, eu mude a estufa para cá, que não é estufa ainda, né? É apenas uma plantação básica. E eu quero construir a base na parte mais estreita possível aqui, economizando o máximo de espaço e otimizando. Esse espaço aqui, ó, fica para guardar dinos, tá? Então vou ter que colocar aqui, acho que uns 3 portões, talvez dê. Uns 3 portões de dinossauro básico. Tem que fazer mais espinho, só que essa proteção na base, eu quero fazer a proteção um pouco mais complexa. Então vai ter que esperar um pouco, talvez, para me acumular um pouco mais de material, já que eu vou gastar praticamente tudo agora. Eu pego aqui alguns níveis, craftando aqui algumas coisas. Tô ganhando muito XP, por incrível que pareça, sem perceber. Apenas craftando, matando criaturas. Tá bem fluido agora. E bom, caso eu precise, eu vou ativar esta opção aqui, ó. Que é a opção de remover a colisão de estrutura, ó. Desativar a colisão de estruturas. Essa opção, você permite que você construa dentro da pedra, sobre algumas coisas. Eu vou ativar apenas para caso eu precise, tá? Mas, no final de tudo, eu vou explicar para vocês se eu precisei ou não disso. Eu particularmente prefiro não utilizar isso, porque assim você tem um pouco mais de noção de espaço, mas como aqui é uma pedra um pouco irregular, talvez eu precise, tá? Para construir aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser. Talvez eu precise, talvez não. Eu quero evitar construir muito para a direita ali, que é o espaço de eu colocar os dinos e tudo mais. Então vamos ver se eu vou conseguir encaixar a base aqui ou não. A base vai ser um 3x3 bem básico, mas vai ser complicado. E como está aqui muito calor, vamos nos hidratar aqui para começar a construção, porque vai demorar. Pronto, matei minha sede aqui, estava muito cansado já.
E finalmente conseguimos aqui finalizar a construção. Demorou um tempinho, consegui upar mais alguns níveis e olha só como ficou a base. Por incrível que pareça, eu consegui encaixar a base perfeitamente, sem precisar utilizar aquela opção que é de construir em locais obstruídos, tá? Então eu não precisei utilizar aquela opção, então esse local está apto para construções tranquilíssimo, tranquilíssimo. Como a construção é bem básica, basicamente areia e argila empilhada, como vocês podem ver aqui, eu tentei dar um pouco de profundidade e detalhe ao Adobe. O Adobe é um material que eu nunca trabalhei e eu achei bem interessante trabalhar com Adobe, porque, como vocês podem ver, a cada nível de parede que você coloca, a textura e o design muda. E isso você não tem como mudar, tá? É automático. Cada nível de parede que eu colocava, o design da parede mudava. Isso é incrível. É a primeira vez que eu trabalho com material assim. E achei que ficou bem da hora a base. Uma base compacta, pequena e sem perder a estética e a graça aqui do deserto. Eu quis construir a base como se fosse uma base aqui dos subúrbios do deserto ou aquelas casas típicas de estereótipos que nós temos aí, gregos ou de deserto, tá? Aquele bem padrãozão que nós temos, que nós vemos em filmes, em séries, de casas bem simplórias aí do deserto ou em locais aí bem antigos, vamos colocar assim. Olha só, nós temos aqui alguns detalhes que eu já explico para vocês cada um e por incrível que pareça eu tinha mais recursos do que eu pensava. E eu upei, por incrível que pareça, mais 2 níveis aqui que eu vou upar todos eles em estamina. Vamos lá, apresentar aqui a base para vocês. Nós temos aqui 2 fornalhas para facilitar o farm, de chegar aqui, colocar madeira, colocar o metal para cozinhar com facilidade. Temos janelas também para extrair o metal. E a base, como eu disse, como ela é bem opaca, basicamente ela é feita apenas de Adobe, eu tentei dar a ela um pouco de acabamento, colocando aí relevo, colocando muitos detalhes. Até aqui tem alguns detalhes, ó, na parte interna para vocês verem, ó, cada camada de parede, ela se altera, a coloração e também como funciona. Aqui tem uma pré-varanda que serve como frente da base. Temos aqui cerca diferente. Eu achei bem da hora porque esses materiais eu realmente não conhecia, tá? Materiais de Adobe. É uma base bem simples, mas que eu realmente gostei de fazê-la. A parte que eu achei interessante é que o Adobe ele sempre muda algum detalhe ou outro e dá para trabalhar bem legal, apesar que eu não tenho ainda 100% do controle desse material. Aqui nós temos também uma parte ali, ó, outra varanda, como vocês podem ver. Tudo nessa base tem função, tá? Não é apenas estética. E vamos lá para vocês verem todo o material que eu tinha. Eu realmente fiquei surpreso com tudo que eu tinha aqui na base, apesar que eu gastei muita coisa, muita mesmo. E bom, nós temos aqui as fornalhas, consigo ter acesso pela janela às fornalhas. Isso aqui facilita muito para extrair material, para pegar ou para colocar material. Então isso aqui é bem interessante, tá? Demorou mais tempo do que eu esperava para construir a base, porque tem que ficar farmando argila, isso é um pouco complicado. Olha só. Mortar para fazer pólvora, spark powder e argila. Então aqui nós temos esse mortar. A caixa para guardar aqui pólvora, guardar carvão, tudo para fazer munição. Na bancada eu não coloquei muito material para não lotar, mas aqui tem um pouquinho de material como vocês podem ver. E eu também não tenho mais tanto material assim como eu tinha antes, porque né, eu gastei praticamente tudo fazendo a base. Aqui não tem nada. Aqui nós temos um pouco mais de material que sobrou, tá? Tem até muito couro, bem interessante. Aqui nós temos só tranqueira. Como vocês podem ver, nós temos aqui restos de materiais, de equipamentos, de roupas e tudo mais. Inclusive, eu acabei pegando uma rocket e essa granada também. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu peguei em um airdrop. Eu vou colocar o take pra vocês verem aí, ó. Eu peguei 2 rockets que eu mostrei pra vocês, mas se eu não me engano, essa granada... Opa, coletei a chave sem querer, ó, foi no reflexo. Vocês viram? Foi 15 chaves, ó. Coletei 15 chaves. Inclusive, uma coisa que eu percebi após a atualização é que as chaves agora estão escalando, assim como as âmbares antigamente escalavam. Mas normalmente demora aí uns 3 dias na mesma quantidade. Se eu não me engano, eu fiquei pegando 10 chaves durante uns 3 dias aí, em outras contas também. Enfim, nós temos aqui, ó, muitas coisas que eu guardei aqui, rocket, munição, granada e tudo mais. Aqui nós temos itens de criaturas, Tilacolé, Argentavis, Titanoboa. Precisa de mais algumas coisinhas aí. Aqui tem resto de construção. O que eu vou fazer? Para minha nova base, como vai ser uma base gigantesca, eu vou construindo as coisas aos poucos, tá? E guardando aí. Aqui nós temos munição, inclusive eu peguei esse daqui, ó, míssil teleguiado. Bem interessante isso aqui, nunca testei, em algum momento eu vou testar. E nem sei qual nível que aprende ele, tem que dar uma olhadinha depois. Mas como eu não tenho polímero nem passamento, eu não posso fazer essas coisas agora. Vamos ver aqui, ó. Olha só,
pedra de sílica, cristal, obsidiana e muito mais. Tem até um pouco de metal ali em natura, né? Metal bruto, para não cozinhar. Aqui nós temos aqui o segundo andar, que eu deixei um pouco mais tranquilo, apenas para cozinhar materiais, guardar itens de culinária, né? Eu coloquei aqui 2 potes para me guardar sal, só que eu não guardei nenhum sal por enquanto. Essa fornalha é para me cozinhar petróleo, para me fazer gasolina, então eu também não tenho muito petróleo por enquanto, vou ter que aguardar um pouquinho para começar a fazer isso. 2 geladeiras, uma para colocar carne para secar e guardar também, né, a carne cozida, tanto a normal como a prime. Olha só, tem até um pouquinho de sal aqui também para preservar um pouco melhor. E aqui nós temos frutas, vegetais e também algumas sementes. Inclusive nesse meio período de tempo, produziu muito, como vocês podem ver, cenoura, milho e tudo mais. Então demorou realmente muito tempo. Aqui pela janela nós temos 2 panelas para cozinhar, tanto kibbles como porções e tudo mais. 2 bibliotecas e aqui 2 mortares. Um para fazer sal e fazer também esse outro item aqui, que é o item que utilizamos para lança-chamas e tudo mais. E outro mortar para fazer apenas aqui narcótico. Inclusive eu tenho pouquíssimo narcótico. Esse aqui é tudo que eu tenho. Tem que começar a fazer novamente. Aqui nós temos uma biblioteca, a vazia, como vocês podem ver. A cama e também uma fogueira para cozinhar carne prime e cozinhar carne normal. Nós não entramos na era tecnológica de eletricidade, porque está meio complicado os materiais que eu tenho, como vocês sabem. E aqui nós temos as BPs que eu peguei. Todas as BPs repetidas eu joguei fora, tá? Mas aqui tem muita coisa interessante, ó. Lança-chamas, motosserra. Inclusive, vocês viram que lá naquele baú de materiais que tinha lá rocket e tudo mais, também tinha uma motosserra, tá? Eu peguei aqui 3 BPs de mineradora e eu vou jogar 2 fora para não ocupar espaço, tá? Eu deixei guardado apenas para vocês verem. Eu já joguei muita coisa fora até, mas eu deixei algumas coisas guardadas para vocês verem. Aqui também vou jogar fora, já que eu tenho 2. E o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho uma BP de um pote de óleo, para guardar óleo, né? Então eu vou quebrar um dos potes que eu tenho aqui em cima e colocar um pote de areia e um pote de óleo. Assim eu consigo guardar tanto sal em conserva, como também consigo guardar aí o petróleo para depois fazer gasolina. Eu vou até quebrar isso aqui já, antes que eu me esqueça. Porque aí depois eu coloco aqui um pote para guardar óleo e aí eu consigo fazer gasolina, consigo tudo aqui bem próximo. Aqui no terceiro andar, quer dizer, no segundo andar, né? Porque eu sempre me confundo no primeiro e segundo andar, que é a parte aqui externa, eu coloquei a Lumantria, ou a Limantria, como preferir chamar, e o Terror Bird. É uma parte que eu consigo colocar algumas criaturas, eu posso colocar aqui também Argentalis, posso colocar algumas criaturas bem interessantes. A base, como eu disse para vocês, é uma base compacta, porém, que eu quis colocar alguns detalhes. Eu pulei isso daqui agora há pouco, porque eu não consigo pular agora. Porém, eu coloquei alguns detalhes para tentar deixar um pouco mais bonito esteticamente. A base ficou bem interessante porque parece que é uma base na ponta da montanha. Vocês podem ver os detalhes que eu coloquei no pilar, ficou bem da hora, cara. Gostei bastante de fazer isso. E apesar de ser uma base feita apenas de Adobe, o próprio Adobe dá o detalhe. Dá para vocês verem que tem mudança de detalhe. No teto aqui, ó, vocês podem ver o teto mesmo, ele muda o detalhe, ó. Nas telhas, nos pilares tem diferença de detalhe, nas paredes. Então o Adobe, ele mesmo dá o detalhe na base, você só precisa construir. O resto pode deixar que o próprio Arc faz. Ficou uma base bem compacta, um 3x3, na verdade tem um pouquinho mais de 3x3, né? Um 4x4, se eu não me engano. Mas lá no interior da base, apenas um 3x3. Talvez eu mude aqui a plantação de local, coloque a plantação do outro lado, mas por enquanto ela vai ficar aí mesmo, já que ela está servindo para a produção. O material que eu tinha na base, todo ele foi esgotado, então vou ter que esperar fazer mais um pouco de madeira, fazer mais um pouco de argila, para fazer alguns portões e proteger um pouco melhor a base. Como vocês podem ver, aqui perto da base, todos os recursos que tinham de madeira, de pedra, todos eles já foram coletados, e também cactos, então vou ter que esperar um tempinho para spawnar. O que me resta agora é começar a fazer um pouco mais de narcótico, já que eu tenho um pouco de narcótico, e fazer munição, já que eu tenho muita pólvora e metal agora, então isso não é problema. Inclusive, eu tenho a motosserra agora, então eu posso testar. Eu também tenho as rockets, mas eu não tenho a munição. Mas, né, já é meio caminho andado, já é um pouco menos de gasto que eu tenho que ter. Como eu disse, vou continuar farmando argila e fazendo materiais para me construir a próxima base, já que vai ser uma base gigante, vai ter que levar muito tempo farmando, e com as criaturas que eu tenho hoje, que são relativamente fracas, leva realmente um tempo. Mas eu não tenho nem pretensões de tão cedo sair daqui desse local, que está bem confortável e aconchegante, que já tem uma base, então nós podemos chamar de lá. Finalmente, nós não somos mais mendigos e também temos um local para nos protegermos de desastres naturais. Então esse era o vídeo, ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.